Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Pastor Ailton, para a honra e glória do Eterno, deixa a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente. Eu venho trazer algo poderoso da parte de Deus. Espero que os irmãos meditem no que vai ser dito neste altar, mediante a presença do Eterno. Meus irmãos, em Gálatas capítulo 2, olha o que diz, meus irmãos, e vamos para dentro do oceano do Espírito. Assim diz: há 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levados também a Tito. Subiu em obediência a uma revelação e lhe expôs o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Dentro de um propósito, eu já quero deixar ciente a todos que Paulo, para defender aquilo que o Senhor determinou sobre a vida dele, deixou muito claro que ele, em caminhos a qual que ele buscava, mediante um propósito de obediência a Deus, achando que era a justiça de Deus na terra, ele caminhou com um homem bastante tempo, mas quando se deparou com um Senhor que tinha determinado uma proposta e um caminho de eternidade sobre ele, ele catou tudo que ele aprendeu com Gamaliel, um mestre em Israel, e colocou como esterco para que venha acrescentar o processo da eternidade. Tomado por um espírito genuíno e eterno da verdade em retidão, há 14 anos se separou para se encher da vontade do plano da eternidade, entendendo que os braços do Senhor estavam estendidos sobre ele e dando mais uma oportunidade para defender uma causa genuína. Ele foi separado com Barnabé e também até mesmo com Tito, os nossos irmãos na fé, pelo progresso de imposições de mão, a qual João e Tiago, levantado aqueles homens que também entenderam o processo da eternidade, a qual que Pedro defendia uma causa e pelo ideal estava levantado pelos judeus, mas aquele que foi chamado para defender os gentios se preparou um bom tempo. E muitas das vezes nós não queremos a preparação, muitas das vezes nós queremos só o que é fácil, só algo momentâneo, e não é isso que o Senhor está querendo dizer esta manhã gloriosa. Paulo se preparou 14 anos para defender o evangelho genuíno, e quantas das vezes, em quanto tempo nós estamos se preparando para defender esse evangelho, a qual que vai mudar a história, mudar cativeiro, estourar correntes malignas do inferno, destruir fortalezas que a qual se levantam contra a obra do Senhor. O Senhor falou para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Paulo, quando caiu, mediante, era chamado ainda de Saulo do cavalo, encontrou. Pedro andou com Jesus, mas Paulo teve um encontro pessoalmente com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ali ficou cego. Foi levantado o profeta Ananias para ir de encontro a ele, e com temor e medo, tomado mediante uma decisão que Deus tinha levantado ele, vai em Damasco, na rua direita. Senhor, mas este homem, muitas das vezes você vai investir naquilo que ninguém dá nada, achando que está fora dos propósitos de Deus, mas se dedique, se entregue, porque foi esse que se separou há 14 anos, foi esse que escreveu as cartas para que nós hoje venhamos entender as estruturas da igreja, foi esse que se dedicou mediante aos homens, a qual que muitos rejeitaram, e mediante aos gregos, ele levantou a palavra da eternidade. Assim é eu e você numa preparação para uma trajetória maior, a qual
que nós ainda não enxergamos, mas quando nós confiamos, estabelecemos um plano genuíno e eterno. O Senhor edifica a tua igreja, o Senhor, o resgatador, o braço forte, o general de guerra, Ele prepara um campo para fazer uma defesa genuína para aqueles a qual que eram rejeitados mediante aos homens, aqueles a qual que eram até mesmo tidos como maldito mediante as pessoas a qual que olhavam com os olhos de arrogância. Levanta e resplandeça para que os gentios também venham enxergar. Não faça acepção de pessoa, receba no Espírito, porque Paulo, contudo, fez o que muitos que andaram com Jesus não entenderam, não compreenderam, mas porque cada um tem o tempo certo de ser levantado. Fiquem na paz, eu deixo a paz, este ensino glorioso, e recebo o que vem da parte de Deus, em nome de Jesus. Um abraço, Shalom Adonai.